Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de setembro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Verena de Zurzach. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Josué, filho de Num, servo do Senhor, que, pela imposição das mãos de Moisés sobre ele, ficou cheio do espírito de sabedoria e, depois da morte de Moisés, introduziu de modo maravilhoso o povo de Israel, atravessando o rio Jordão, na terra prometida. Em Reims, na Gália Bélgica, atualmente na França, São Sisto, que é considerado o primeiro bispo desta cidade. Data da morte no século III. Em Capua, junto à Via Aquária, na Campânia, região da Itália, São Prisco, mártir. Morte no século IV. Em Todi, na Úmbria, também região da Itália, São Terenciano, bispo. Morte no século IV. Em Dax, na Aquitânia, hoje na França, São Vicente, que é celebrado como bispo e mártir. Morte no século IV. Em Zurzach, junto do rio Reno, no território de Zurique da Germânia, atualmente na Suíça, Santa Verena, virgem. Morte no século IV. Em Le Mans, na Gália Leonense, hoje na França, São Vitório, recordado por São Gregório de Tours. Morte no ano 490. Em Aquino, no Lácio, região da Itália, São Constâncio, bispo, cujo dom de profecia é louvado pelo Papa São Gregório Magno. Morte no ano 570. No território de Nimes, na Gália Narbonense, na Audier na França, São Gil ou Egídio, de quem tomou o nome a povoação que posteriormente se desenvolveu na região da Camargue, onde ele, segundo a tradição, construiu um mosteiro e terminou o curso da sua vida mortal. Morte entre os séculos VI e VII. Em Sens, na Neustria, também na atual França, São Lopo, bispo, que foi exilado por ter corajosamente afirmado perante um notável do lugar que o povo devia ser dirigido pelo sacerdote e obedecer mais a Deus do que aos príncipes. Morte no ano 623. Em Veneza, cidade do atual Vêneto, região da Itália,
a beata Juliana de Colauto, abadesa da Ordem de São Bento. Morte no ano 1262. Em Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, também região da Itália, a beata Joana, virgem da Ordem Terceira das Servas de Maria, eminente pela sua oração e austeridade. Morte no ano 1367. Em Madrid, na Espanha, os beatos Cristino, Miguel Roca Huguet, presbítero, e 11 companheiros mártires, todos da Ordem de São João de Deus, que, durante a Guerra Civil, foram mortos em ódio à religião cristã. São estes os seus nomes: Processo, Joaquim Ruiz Cascales, Eutímio, Nicolau Aramendia Garcia, Canuto, José Franco Gomes, Dositeu, Guilherme Rubio Alonso, Cesário, Mariano Ninho Pérez, Benjamim, Alexandre Cobucelada, Carmelo, Isidro Gil Arano, Cosme, Simeão Isidoro Joaquim Brum Arará, Cecílio, Henrique Lopes Lopes, Rufino, Crescêncio Lacheras Ascorbe e Faustino, Antônio Villanueva Igual, religiosos. Morte no ano 1936. Em Paterna, cidade da província de Valência, também na Espanha, o beato Afonso Sebastião Vinaus, presbítero e mártir, que era diretor espiritual da Escola de Formação Social de Valência, quando, na mesma perseguição contra a fé, recebeu a coroa de glória. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, os beatos mártires Pedro de Alcântara, Cândido Rivera Rivera, presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais, Maria do Carmo Moreno Benites e Maria do Amparo Carbonel Munhoz, virgens do Instituto de Maria Auxiliadora, que, durante a mesma perseguição, configurando-se a paixão de Cristo, seu esposo, alcançaram a recompensa da paz eterna. Morte no ano 1936. Também em Barcelona, em dia incerto de setembro, o beato Bento Clemente Félix Hispano Ortiz, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que na mesma perseguição, vencendo o bom combate da fé, alcançou a vida eterna. Morte no ano 1936. Em Sotilo, localidade da Cantábria, no litoral da Espanha, em dia incerto de setembro, o beato Eugênio Andrés Amo, religioso da Ordem dos Pregadores e mártir, que, na mesma perseguição, morreu por Cristo. Morte no ano 1936. Em Mataró, na Catalunha, também região da Espanha, o beato José Sansó e Elias, presbítero da Diocese de Barcelona e mártir, que, na violenta perseguição contra a Igreja, foi assassinado em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1936. Vida de Santa Verena de Zurzaj. Santa Verena nasceu em uma estimada família de Tebas, no Egito. Os pais devem tê-la confiado, para ser batizada e para sua formação cristã, ao idoso bispo Queremone de Nilópolis. Fato que foi citado por Eusébio de Cesareia. Após a morte do Queremone, Verena foi transferida com outros cristãos para o Baixo Egito, onde os imperadores Diocleciano e Maximiano procuravam por novos soldados e haviam fundado com eles uma nova legião tebana. Santa Verena chegou a Milão acompanhando esta legião. Ali ela permaneceu por algum tempo procurando pelo cárcere dos legionários. Assim que soube da morte dos legionários, se pôs a caminho de Agaunum, da atual Saint-Maurice, na Suíça. Em várias legendas hagiográficas é relatado que Verena deu sepultura aos mártires da legião tebana, da famosa legião de São Maurício. Ela teria chegado a Solodorum, estabelecendo-se perto de um varão santo. Naquele local passava os dias em jejuns, orações e recitando os salmos e se comportava como uma verdadeira virgem cristã. Depois Verena se fez enclausurar em um local retirado. Era uso no tempo dos romanos que as esposas e os filhos dos militares fossem acompanhando as legiões. Segundo Seidel há sinais de uma legião, cujo nome era Tebas, já antes do ano 300, como também há notícias da existência de casas para virgens cristãs já no século III. Em uma gruta, chamada por ela mesma Cova de Verena, a jovem provia sua subsistência vendendo objetos feitos por ela manualmente. Segundo a legenda, Verena curava cegos e possuídos. Por isso os alemães se converteram ao cristianismo e se fizeram batizar por um padre vindo da Itália. Verena atraiu para junto de si outras virgens.
E como atraía muita gente, ela foi aprisionada por um tirano romano. Uma noite lhe apareceu um jovem que se revelou ser São Maurício e a consolou. Quando o tirano romano foi acometido por uma febre, a fez chamar para que o curasse. Após curá-lo, Verena foi libertada e pode voltar para junto de suas amigas. O aprisionamento de Verena pode ter ocorrido durante a vigência do Edito de Perseguição de 303 expedido por Diocleciano e Maximiano. O seu primeiro milagre, quando faltou o pão, Verena se voltou para Deus para pedir ajuda. Inesperadamente, 40 sacos de farinha foram encontrados na cela. Como a fama de Verena cresceu mais, ela se transferiu para uma ilha. Na ilha do Reno também chegaram numerosos doentes, cegos e estropiados para serem curados por Verena. Uma mulher procurou ajuda com seu filho cego e estropiado. Verena se deitou sobre o solo com os braços em cruz e pediu o auxílio de Deus. O filho voltou curado para casa. A descrição da oração de Verena lembra muito a forma medieval de rezar. Escavações arqueológicas e fontes escritas provam que desde o século V se recorria a Santa Verena para obter graças. Ainda hoje a cripta do mosteiro de Santa Verena de Zurzaj é um local visitado por peregrinos. Por volta do ano 1010, um monge de Zurzaj escreveu um livro sobre os milagres de Santa Verena ocorridos durante as peregrinações. Em 1795, um incêndio atingiu Koblenz e muitas casas e igrejas foram danificadas. Somente uma imagem de Verena em madeira ficou intacta. Até hoje há muitas histórias e relatos de milagres, como o da fonte termal com que Santa Verena presenteou os habitantes de Zurzaj e a intercessão da santa pelas pessoas doentes. Santa Verena de Zurzaj, rogai por nós.